Podcast, o podcast do mercado imobiliário. Fala, mercado imobiliário, mais um podcast. Agora eu tô com um cara aqui que é fenômeno. Ele já passou por grandes players do mercado aí, por grandes empresas, né? Quem tá aqui comigo hoje? Robson Cardoso. Robson ninguém conhece, é só Cardoso, Robson né? ninguém conhece, é Cardoso. Cardoso a galera conhece. Virou o nome da família, o nome Cardoso. Robson Cardoso Luciano. Quem que é o Robson? Vou ler a biografia do cara aqui. Ele é casado há 15 anos, pai da Kira, de 11 anos, do Henri, de 6 anos, e do Eron, de 4 patas, né? Entre parênteses aqui, né? De 3 anos. Tem 16 anos de mercado imobiliário. E ele tem essa missão, né? Ele colocou aqui, veio nessa missão incrível de transformar vidas, seja de clientes ou também de corretores, que comigo trabalham ou já trabalharam. Sou apaixonado por esse mercado imobiliário e principalmente pelo segmento econômico. Então nós vamos falar de muitas coisas aqui hoje. Corretor, pode pegar papel e caneta que o Cardoso é brabo, ele conhece, ele sabe o que ele está falando, né? O Cardoso passou para hoje as empresas que mais vendem no econômico, né? Já foi diretor de algumas incorporadoras, das né? principais aí. Das principais. Do mercado já. Fala um pouquinho da sua trajetória, Cardoso. Se você não quiser falar nome, pode ficar à vontade. Não, mas tranquilo. seja bem-vindo aí, Deus abençoe e vamos para cima aí. Primeiramente, queria agradecer, Jefferson, o convite. Depois de cada nome que passou aqui nessa cadeira, eu falo que, ó, dá até é um isso? suador aqui, porque a gente vem acompanhando o Sim. trabalho, então, trabalho fenomenal que você vem fazendo. Obrigado. Então, parabéns, acho que o mercado precisa disso, de expor mais, né, expor bastante conhecimento, seja de tendência, tecnologia, ou até mesmo parte de gestão, Sim. vendas, então acho que é um trabalho bem importante. E, então, agradeço primeiramente o convite. E o Cardoso, como você falou, 16 anos de mercado, completei esse ano, sempre envolvido no segmento econômico, né? Acho que é onde eu tenho paixão, de fato. Já tive a oportunidade de flutuar um pouquinho, colocar o pezinho um pouco ali no Sim. médio alto, mas eu percebi que minha paixão mesmo, minha veia era no econômico. E nesses 16 anos foi tudo econômico? Tudo econômico. Legal, hein? Tudo econômico. Bem nichado mesmo. Eu iniciei, acho que na empresa que foi pioneira, que foi a Bitcasa. Sim. Não tenho problema em falar nomes, porque... É a escola de todo mundo, né? Não nego as origens, que sou muito grato, pelo contrário. E eu iniciei na Bitcasa, né? Um mercado totalmente, naquela época, sem tecnologia, né? Totalmente... Iniciei lá em 2007 e tracei essa trajetória como corretor. Fiquei média de 1 ano e meio, mais ou menos, como corretor. Sim. Depois tive a oportunidade de virar coordenador de vendas, que antigamente era cara... Tinha que cumprir esse ritual, né? Sim. Cada etapa. E acho que eu falo que parte do profissional que eu sou hoje é graças a essa etapa que eu cumpri. Então, fui coordenador de vendas. Inclusive, eu lancei o primeiro produto da IU no mercado. Olha que legal. Foi o IU Marajoara, lá em Interlagos. E aí, foi minha primeira experiência como coordenador de vendas. O produto foi bacana, foi um sucesso. E aí, eu fui para minha etapa como gerente. Então, nessa etapa como gerente, foram 9 anos, quase 10 de gestão. Então, passei para aquelas etapas de você amadurecer. Sim. Eu era uma pessoa no começo muito... Olha, eu sou gerente, a palavra é minha, sabe? Ele... Dominador. Controlador. Acho que fazia parte também da imaturidade de idade, né? Sim. Porque fui muito jovem gerente. Virei gerente com 21 anos. Tem também. Então, era muito jovem. E sobe um pouquinho, né? Sobe, Vaidade, sobe. aquela coisa. Perdi algumas equipes lá atrás por conta desse comportamento. Mas vai aprendendo, né? Até chegar um momento de você olhar e falar, poxa, será que o problema são eles ou sou eu? Então a gente acaba... Isso faz parte da maturidade. E essa autoanálise é super bom ter, Muito né? bom, muito bom. Chegou, eu consegui fazer essa autoanálise. Óbvio, depois de algumas equipes, algumas pessoas boas que passaram terem saído, eu comecei a fazer essa reflexão. E aí, 9 anos, quase 10 de gerência. Então, eu acho que me deu uma experiência, principalmente de lidar com pessoas. Que hoje acho que eu falo que todos os business do mercado, de qualquer mercado, são ligados a pessoas. Né? E vendas, para mim, é 80% psicologia e 20% técnica. Na minha visão. Só o microfone perto Pra de cá, você. perdão. Então,
me deu essa experiência, né? Essa expertise de eu conseguir lidar melhor com pessoas. Aí depois eu assumi a diretoria de uma empresa, diretoria de vendas. E aí nesse período de diretoria eu fiquei mais 3 anos, mais ou menos, até minha última passagem. Até recentemente eu abri Agora empresário. a própria imobiliária. Estamos aí no 3º mês desse desafio. Tá sendo gostoso, um desafio gostoso. Mas estamos agora no lado do empreendedor, né? Mais 3 meses aí, mas estava me contando aqui, o VGV que você está fazendo aí já é praticamente imobiliário de 1 ano aí. Não, graças a Deus a gente tem uma equipe boa, uma equipe coesa, né? Fizemos um planejamento inicial e graças a Deus, nesses 3 primeiros meses, tá suprindo aí, tá acima do planejamento que nós Legal. fizemos. E estamos aí. E o objetivo é a gente escrever cada vez um mercado, acho que melhor, mais honesto, mais transparente, né? Esse é o objetivo da Cardoso, empresa hoje. cada pessoa que vem aqui tem as suas peculiaridades, assim. Tem a forma que a gente consegue notar, a gente consegue perceber. Você é um cara que, né, percebendo assim, você é um cara que lida muito bem com gestão, com equipe, né? Você tem um cara emocional, assim, que você gosta, né? Sim, Como você colocou aqui na sua própria biografia, eu sou um cara apaixonado pelo mercado imobiliário. Quando o cara fala que é apaixonado, tem esse negócio emocional envolvido também. total. Total, tem ou não Total, tem? tem. E eu queria te perguntar, assim, hoje, como gestor, né, nessa trajetória sua, 16 anos de mercado imobiliário, é, qual foi o maior desafio que você teve como gestor, né? Como liderar a equipe? Como que foi tudo isso aí? Na verdade, Jefferson, primeiro foi lidar com as expectativas, né? Primeiro as expectativas próprias, porque quando você recebe essa promoção, que naquela época era muito desejada, né? A cadeira que todo Era mundo uma queria, cadeira que almejada, todo né? mundo queria. Ser gerente era algo que você fala assim, eu quero chegar lá. Então, você tinha uma expectativa. Então, tanto interna, né, própria, quanto a expectativa de quem te promoveu, que você Desse desse resultado. resultado. Mas acho que o maior desafio para mim foi eu conseguir transpor essa transição de deixar de ser corretor, você virar a chave, você virar a cabeça de corretor para gestor. Então é natural quando você é um recém-promovido, você ter alguns comportamentos de corretor ainda, né? Sim. De venda. Então, isso para mim foi um pouquinho difícil lidar, de perder alguns vícios, perder algumas manias que você tinha como corretor e você também ter a ótica, porque o corretor enxerga a situação de uma forma e o gestor totalmente de outra, né? O gestor é o resolvedor dos problemas, né? O corretor, ele quer que o problema seja resolvido, né? Então, eu tive essa dificuldade no começo e, como eu falei também, essa dificuldade de eu conseguir lidar com o ser humano, lidar. Eu sempre fui uma pessoa tranquila, nunca fui uma pessoa assim, arrogante e tal, mas eu nessa transição achava que não, eu falei, eu era o dono da palavra. E eu tinha aquela mentalidade de assim, meu, se eu trabalho 10, 12 horas, 14 horas por dia, pessoas têm que as fazer. pessoas têm que fazer. Eu tinha essa mentalidade. Então eu encontrei uma dificuldade, né, uma resistência da equipe, porque até entender que cada um é de uma forma, que cada um funciona e age de um jeito, foram algum Isso é período acessibilidade, aí. né? Saber, né? É. E essa acessibilidade de você enxergar isso é o que leva cada um a desenvolver seu potencial, né? Sim. Eu falo que gestão, primeiro você tem que gostar. Você tem que gostar de ensinar, gostar de pessoas, você tem que gostar. Se você não gostar, eu falo que você não está apto a ser um gestor. Porque eu posso te ensinar algo que você vai pegar em 2 minutos. Só que vai ter aquele que vai levar 2 meses para aprender a mesma coisa. Então, se você não tiver essa paciência, não tiver esse discernimento, que cada pessoa funciona de um jeito, e que, igual você falou, cada pessoa tem uma habilidade. Sim. E eu acho que o papel do gestor é isso, é descobrir O propósito de o cada propósito um. de cada um, a habilidade de cada um e explorar isso. Sim. Você achar que todo mundo vai ser um campeão de vendas é utopia, né? Mas cada um pode ser o melhor da sua versão, né? Então hoje eu tenho muito essa ótica. Eu gosto de ensinar, eu gosto de pessoas, realmente sou apaixonado por isso. Já tentei sair dessa parte de gestão de falar, olha,
Todo Não mundo quero, pensa. Eu não- também já tentei não algumas quero vezes, mas nós já não dá mais, conta, não né? dá conta. Não quero mais, olha, eu tô cansado e tal, mas aí passa 2, 3 meses e você fala assim, falta alguma coisa. Sim. Tô sentindo falta. E aí eu acabo retornando, né? Legal você ter falado aí do seu desafio no começo, né? Mudar essa mentalidade. Hoje, como empresário, também é diferente, né, Cardoso? Diferente. Você começa a perceber que tinha algumas cobranças que as pessoas faziam que estavam acima, que às vezes hoje a gente tem que se cobrar, né? Se não cobra, já era, né? Exato. É porque quando você tá abaixo de uma estrutura já formada, a sua preocupação, teoricamente, é vender, né? Fazer o trabalho para chegar na venda. Quando você ocupa o lado de cá, né, a cadeira do lado de cá, você tem que preocupar com a venda, principalmente, mas com tudo que vai atrás, desde a faxineira, desde o CRM, da, né, parte de estrutura. Então você acaba ampliando as suas preocupações, com o que você tem que organizar. Então, igual você falou, quando você recebeu um certo tipo de cobrança, meu, por que isso? Mas quando você tá do lado de cá, É, você é outra ótica. entende, ó, exatamente. Você entende isso. E eu queria te perguntar também, se aconselhar os corretores aí, a gente sabe que a trajetória dos corretores, cada vez mais eles querem galgar coisas melhores. O cara que quer abrir uma imobiliária hoje aí, é fácil, cara, abrir imobiliária? Olha, eu vou falar aqui, ó. Meu amigo corretor. Se acho que ninguém te contou, eu vou contar, viu, Jefferson? Não, não é fácil. É assim, na verdade, o fácil não existe, né? Acho que o que for fácil, desconfie, né? Mas ser empreendedor, você empreender é um desafio muito grande aqui no Brasil. E na corretagem, eu falo que é um mercado muito É mais peculiar, ainda, é cara. mais ainda, porque quando você está empreendendo, né, num formato CLT, é muito mais fácil você extrair o resultado de quem está ali trabalhando para você, né, trabalhando na empresa. Por quê? A pessoa tem ali as suas funções, então é mais fácil. Agora, quando você empreende, no formato que é a corretagem, né, sendo a galera sendo autônoma, sem esse vínculo, e você ter que extrair o comprometimento, ter que extrair, né, o resultado, acaba sendo um pouquinho mais E difícil. você fez o modo tradicional lá, colocou diretor, gerente, coordenador na imobiliária? Isso, a gente está no modo tradicional. Hoje nós somos lá em 3 sócios. Alivia os corretores, né, também, né? Alivia, Porque aí não vem só de cima, é a alivia, paulada, né? alivia. Nós somos em 3 sócios, cada um tem sua função dentro da empresa. A gente, né, dividiu em 3 frentes. Tem os gerentes, então nós estamos em 5 gerentes dentro da empresa, e aí cada gerente com a sua equipe. Aí é mais Então o tranquilo. gestor ele acaba conseguindo Desenvolver bem, né? desenvolver e minimizar um pouco O atleta. o gargalo de cima, entendeu? É, Dar um pouquinho mais de liberdade para a gente conseguir resolver os problemas, pensar também em crescimento, em trazer novidades e tudo mais. sim. Então estamos nesse molde tradicional. Que legal, Cardoso. Cardoso, vamos entrar agora na questão do lançamento, porque eu sei que a sua veia, o seu sangue corre Sim. lançamento, né? Muitos lançamentos que você já viveu, que você já respirou. E é engraçado que essas perguntas que a gente faz de lançamento, eu nunca perguntei, mas sim, qual que foi o lançamento que você fez assim que deixou um gostinho de quero mais? Porque eu vi um vídeo seu, cara, muito tempo atrás no YouTube, que você vendeu no dia não sei quantos apartamentos. Eu achei muito louco aquele vídeo. Não, teve alguns cases, É, tiveram alguns cases de mercado, mas esse especificamente do vídeo, por exemplo, foi um lançamento na Zona Leste, que assim, parecia que tava dando apartamento, sim. né? A gente teve um resultado muito bacana. Em um dia foi 32 assinaturas. Mano, é muito louco Um isso, né, único cara? dia. E Na foi tudo, e foi tudo trajetória, da sua diretoria? Né, tudo. E, Tudo da e diretoria. você estava envolvidaço nessas 32 vendas. Eu sempre fui um gestor de participar. Sempre gostei de estar ali envolvido, não às vezes propriamente na venda, né, na mesa, mas toda vez que precisou também é o que eu gosto de fazer. Mas muito tá envolvido, desde parte de aprovação, desde parte de aprovação de proposta. E eu sempre tive muito próximo dos meus gerentes. Acompanhando tudo. Acompanhando, que eu acho isso muito importante, que às vezes um detalhe você consegue salvar uma venda, alguma coisa que o gerente deixou passar ali despercebido e que ele não viu, você consegue ir lá e resgatar.
Então sempre gostei de estar muito próximo, né? Eu falo pra você, cara, tem que bater palma, porque eu já tive experiência de 6 vendas, 5 vendas, mas 32 vendas no dia. Ah, e teve um lançamento que nós fizemos em Guarulhos que dentro dos 30 dias a equipe fez 115 vendas. É. Então, é uma equipe, né, que boa parte está com a Isso aí gente hoje. é feirão, É uma né, mano? equipe muito agressiva, assim, muito comprometida. Mas tiveram alguns cases. A gente já teve projeto de, tipo, zerar, vender 100%, 700 unidades em 20 dias. Eu já vi isso acontecer no plantão, mas várias diretorias ali, tudo envolvida no negócio, né? Sim, Lançamento assim de zerar um produto em 2, 3 dias, 72 horas. sim. Eu já vi isso acontecer, mas não só eu tá envolvidaço ali sozinho, né? Mas é loucura, né, cara? Gasta muita energia, É né? diferente, né? O lançamento é outra coisa que você tem que gostar também, Não é né? pra qualquer um, Não é não. todo mundo que se adequa e tem esse perfil de lançamento. Então, geralmente, quando um corretor que vem de terceiro, ele faz essa migração para um lançamento, ele acaba sentindo, porque são perfis de trabalho totalmente diferentes. Lançamento é aquela loucura, é aquela questão de volume, é de você montar lá 100, 200, 300 pastas para você fazer um bom Converter lançamento. 70, 50, Exa- menos ainda, né? exatamente, O negócio tá cada exatamente. vez diminuindo mais, né? Tá Econômico. diminuindo. Hoje tá diminuindo. É porque pulverizou demais, né? Antigamente, você tinha os principais players, né, as principais construtoras, que concentrava a maior parte do contingente de corretores. Hoje é muito produto, Jefferson. E Não, muito incorporador pequeno. não dá conta. Concorrência é muito grande. Não dá conta. Hoje não dá conta. A gente não consegue acompanhar a velocidade, né, dos lançamentos com o time que hoje tem falando de mercado. Então, é isso que eu enxergo que faz ter feito diminuir um pouco do volume dos lançamentos na largada. Salvo uma empresa ou outra que ainda consegue manter, mas quando a gente fala do mercado geral, reduziu bastante. Reduziu Cardoso, e bastante. você com a sua imobiliária hoje, você vai continuar nesse lançamento, nessas coisas de lançamento? Você vai querer trabalhar com isso? O foco é isso? Iniciamos no lançamento porque é a nossa veia, né? Então, a gente falou, vamos iniciar no que a gente entende, no que a gente sabe. Mas nós temos alguns projetos que a gente está para desenrolar agora para 2024, está dentro do nosso cronograma, que é começar a trabalhar com um terceiro, explorar o mercado de terceiro, mas a intenção é fazer equipes apartadas, obviamente, para não ter Foco, né? para não ter aquela interferência de resultado em um setor ou no outro. Mas a gente tem, mas a nossa veia é de lançamento. Legal. Cardoso, eu queria que você falasse aí, como gestor, né, ter passado por grandes incorporadoras, o que que você aconselha o corretor de imóvel que está começando hoje? O que que é Vamos, a mensagem que você poderia passar para esse corretor? O que que ele deveria desenvolver, melhorar para poder avançar e crescer cada dia mais? vamos lá, fala aqui olhando para você, meu amigo corretor. Eu falo que o mercado imobiliário é um mercado muito promissor. Ouve-se muito dizer, é um mercado que muda vidas, né? Que transforma as vidas. Sim, transforma. Mas hoje eu falo que acho que essa geração sofre de uma palavrinha chamada imediatismo. É isso. E isso hoje prejudica muitos profissionais que têm talento, porém não consegue transpor essa barreira do começo. Né? A gente costuma dizer que tudo é um processo. A frase da minha vida é essa: quem respeita o processo atinge o sucesso. Acho que quem está à minha volta ouve muito essa frase, que é a frase da minha vida. Tudo na nossa vida é um processo, né? Seria fácil a gente já entrar num mercado novo e já entrar vendendo 2, 3, 5 apartamentos por mês. Eu acredito que, acho que isso ia atrair muita gente e todo mundo seria corretor de imóveis, né, Jefferson? Mas não, existe uma etapa. Costumo dizer que entre o plantar e colher existe o regar. Você É tem que isso. regar. E regar é você ser resiliente todos os dias. É você não parar, não desistir, ser constante, né? Então, o que envolve ser constante? Você estudar o seu mercado, estudar o seu nicho, estudar o seu público, estudar muito bem o produto, a incorporadora que você está trabalhando, né? Você estudar o mercado imobiliário, você estudar sobre comportamento, sobre pessoas. Como eu falei,
na minha humilde visão, venda é 80% psicológico, 80%, 20% é técnica, né? Não adianta você ser um cara muito técnico e você não entender de pessoas, você não entender o que o cliente está buscando, o perfil do imóvel que ele quer, qual que é a finalidade desse imóvel, né? Então, você precisa estudar. Então, tudo isso leva um tempo. Tudo isso leva um período para você se achar nesse mercado. Quando você transpõe essa barreira e você se encontra no mercado, entende qual que é o melhor nicho de atuação, você consegue ter esse resultado. Acho que tanto eu quanto o Jefferson e todos os players que já passaram aqui nessa cadeira, acho que alguns falaram até a mesma coisa de você respeitar esse processo, né? Tiveram o seu momento de amadurecimento, de aprendizado, até você conseguir colher esses frutos. Então, se eu tenho uma dica para te dar não sofra de imediatismo. O imediatismo, ele mata você profissionalmente e pessoalmente. E a gente está vivendo numa geração que quer tudo para agora. A pressa, a pressa. Geração fast food, né? Tá entendendo? Eu tenho muito também Deus como base, tanto eu quanto minha família. E eu ouvi uma frase no podcast do Ninja um dia, que é uma frase que marcou muito pra mim, que ele fala que a pressa, a gente foi criado dizendo que a pressa é inimiga da É perfeição, isso. né? E aí nesse podcast ele fala, mas o que é a perfeição? Perfeição é Deus. Então se a pressa é inimiga da perfeição, a pressa é inimiga de Deus. É isso aí. Quanto mais pressa você tem, mais você se afasta dele. Menos resultado você vai ter. Cara, e isso que você fala faz tanto sentido, porque a gente percebe isso mesmo, né? Os caras, tem gente que você olha assim, cara, o cara pode ser um cara brilhante. Você olha o cara entrando e fala, cara, esse cara vai arrebentar. Mas não dá 15 dias, não dá É 20 isso. dias, o cara tá desistindo já, É isso. não é? É isso. E a gente vê muita galera boa passando no mercado, mas a galera não consegue permanecer, né? Não sabe que lá na frente vai colher, né? Porque as pessoas pensam que todo mundo tá querendo colher rápido o negócio, né? É porque, na verdade, Jefferson, a pessoa já entra com uma necessidade. Eu não sei você, mas eu entrei no mercado duro. Eu também. Eu Eu entrei, quebrado. eu entrei precisando vender para comer. Eu Então, também. basicamente isso. Vendendo arroz pra Então, pagar a janta. exato. Vendendo Então, almoço pra pagar a janta. geralmente, a pessoa já entra no mercado necessitada. E uma coisa que eu falo para você também, a sua família, acho que 90% dos casos, não vai te apoiar nesse começo. Ninguém. Não vai te apoiar. Porque a gente é doutrinado, nós somos doutrinados a um mercado tradicional, ao mercado CLT, ao mercado da segurança, né? Vai procurar algo que te dê segurança. Só que, e isso, essa falta de apoio de quem está em casa, seja de pai, de mãe, de esposa, faz com que a pressão aumente e essa pessoa não suporte. E é onde tem esse turnover rápido. A pessoa, entrei o primeiro mês, não vendi, eu vou sair. Mas eu mesmo, se eu fosse. Hoje ela entende, obviamente, viu os resultados, mas lá no começo, minha mãe foi uma dessas. Lá no começo, ela fala: Meu, que trabalho que é esse? Sim. Você trabalha 1, 2 meses e não vê dinheiro, porque antigamente a forma de recebimento era diferente. Eu demorei 4 meses para ver o primeiro dinheiro. Sim. Então, eu tive uma pressão muito grande dentro da minha casa. Mas eu tinha uma convicção muito grande que eu iria vencer nesse mercado. Eu sempre tive isso. Isso não me fez não ter o pensamento de alguns momentos desistir. Já teve, acho que talvez todo mundo Todo mundo. teve esse momento de falar, meu, não aguento, eu tô cansado. Mas aí a gente entrou a resiliência. A resiliência é aquele ato, né, de você permanecer firme mesmo quando tudo tá desabando, né? E qual que foi o momento mais difícil, assim, Cardoso? Eu lembro, assim, que às vezes eu ia pra curtir, para alguns lugares que a gente fazia lançamento. Cara, meu tanque do carro, assim, vazio. Eu olhava e falava, cara, não vai chegar em Não vai casa. chegar. Cara, um momento muito difícil para mim foi quando eu assumi a gerência. Porque você deixa de ser ali corretor, coordenador, que você teoricamente depende de você, né? Para você montar uma equipe. Quem já foi gestor sabe que entre você montar uma equipe, desenvolver essa equipe e fazer essa equipe dar resultado, leva um tempo. E eu fiquei um tempo assim, um gap mais ou menos, Jefferson, de uns 7 meses, mais ou menos.
para eu conseguir começar a fazer essa roda girar. E uma coisa que eu também dou de dica para vocês, que se eu não tivesse feito isso, talvez eu não estaria mais nesse mercado. É começar a estudar, não precisa ser expert, mas você começar a estudar sobre educação e gestão financeira. Acho que isso falta para o brasileiro. Falta. Falta demais. A gente não é, doutrinado a aprender a lidar com o dinheiro. Sim. A gente é desde pequeno doutrinado a temos que economizar. Temos que, né, não faz o fundo de reserva. Você não faz. Então a gente é doutrinado a isso. Um livro que quebrou muito meu paradigma foi dois. Do Pai Rico, Pai Pobre, né, que ele fala muito sobre isso. E também A Mente Milionária. O poder da mente O milionária? Poder da Mente, do Napoleão Hill, né? Sim. Que é, cara, e faz todo sentido isso, cara, que você falou. E assim, você falou da dificuldade. Foi justamente isso. Eu não tinha um fundo de reserva. Eu não me preparei para essa função. Eu não me preparei para saber que eu sabia que ia demorar 6, 7, às vezes 1 ano para eu poder desenvolver e ter uma receita. Eu só aceitei. E aí chegou um momento de escassez financeira mesmo, de eu falar, não aguento. Eu tive picos de sem vergonha, acho que sem vergonha nenhuma de falar, de ter carro com busca e apreensão. Eu já tive o meu apartamento indo para leilão. Olha justamente por não ter gestão financeira. É interessante, cara, que tudo que a gente grava aqui, Cardoso, eu sigo muito o meu instinto, assim, feeling, de maneira espiritual. Eu acredito muito em Deus, cara. Sim. Isso igual você falou aí. E quando a gente vai entrevistando pessoas assim, Deus tá dando pra gente, às vezes, pessoas aqui tão preciosas que cada um tem uma mensagem, cara, que marca, sabe? Sim. Que a gente ouve assim, e o que você tá falando aí também, de certa forma, vai ser para muitas pessoas que estão passando por uma situação difícil também. E eu percebi também, principalmente que você tá entrando agora nesse tempo novo, né, como empresário, 3 meses como imobiliário, eu sei que você já, cara, quem sou eu na fila do pão com o Cardoso? Ah, que Né? isso, Mas pô. você é diretor, né? Já passou por várias incorporadoras, mas querendo ou não, você está num novo tempo. Novo tempo. E é um desafio, um novo tempo. Que- E aí, quando você está no desafio, cara, muita coisa fica sensível e aflorada. Você percebe isso também? Sim. E eu percebo, cara, que corretor, a vida de corretor de imóveis, assim, é uma vida de desafio, cara. É de altos e baixos. É você ficar rico na noite e ficar pobre no outro dia, né? E você tá falando de gestão financeira, eu acho que tem tudo a ver aí, né? Acho que muitos já tiveram essa experiência. Mas voltamos a falar da mentalidade. Boa parte dos corretores que começam no ramo vem desse mercado tradicional. CLT, né? Vem desse mercado. Quando a pessoa entra na corretagem, que ela pega um mês, que ela fez 4 vendas, e ela fez naquele mês o salário das vezes do ano inteiro que ela tinha como CLT, automaticamente tem pessoas que Acomoda. tira o pé. E aí quando a pessoa tira o pé, ela não para pensar que o nosso mercado ele é rentável, mas ao mesmo tempo o nosso custo também ele é alto, para você se manter ali. Quem tem carro é o carro, é alimentação, Roupa. é roupa, é um anúncio que você faz, um investimento ali para você trazer mais cliente, enfim, o seu custo ele é alto. E que se você não continuar surfando aquela onda ali, uma hora essa onda ela vai parar e aí você pode olhar e falar, tô no zero de novo. Então eu vi muitas pessoas, mas não foi uma nem duas, ter ganho dinheiro, tirar o pé, passou 2, 3 meses, não vendeu, o dinheiro acabou e a pessoa ficar 3, 4 meses no vermelho. Né? Então, essa questão da educação financeira foi depois de eu ter tido o meu apartamento indo para leilão. Eu, imagina, 2 filhos dentro de casa, pequenos, Nossa. e eu olhar assim e falar, cara, eu não quero mais isso para minha vida, nunca mais. E você olhar, porque as pessoas têm essa mania também, Jefferson, de terceirizar a culpa, né? Tem vítima, né? Tem mas um é culpado, né? Sempre alguém tem que ser o culpado. Uma coisa que eu aprendi foi, eu não terceirizo mais a culpa. Legal. Se minha vida tá boa, mérito meu. Minha vida tá ruim, o ônus é meu. A culpa é minha. Né? Então, Cada um tem a vida que merece, é Cardoso. isso.
Eu nem digo a vida que merece. Que a gente merece favor, né? Graça, né? Favor merecido. Sabe uma coisa que eu percebi na minha vida, ô Jefferson? Eu não entendia por que a minha vida não andava. Eu sempre fui um caminhão de trabalho. Se você me falar assim, Cardoso, a gente tem que trabalhar 24 horas, eu era pau pra toda a obra. Já trabalhei 36 horas em plantão, um lançamento que a gente fez uma vez no Belém, que abriu numa quinta, eu fui até sábado quase sem ir pra minha casa. Foi loucura. Então assim, eu sempre fui um cara muito comprometido com o trabalho. Só que eu não tinha prosperidade. E quando eu falo prosperidade, muita gente linka prosperidade a dinheiro. Sim, é verdade. Eu não linko mais. Eu linkava. É abrangente. Pra né? mim, ser próspero era ter dinheiro, era ter um carrão, era ter a casa dos sonhos, viajar. Hoje eu linko muito prosperidade com harmonia dentro do meu lar. A minha ligação com Deus. É isso. E claro, dinheiro também. E a parte É financeira. a consequência, né? O dinheiro, né? Mas depois que eu adotei o lema, que demorou, eu não era uma pessoa muito. Sempre acreditei em Deus, mas sabe aquela coisa que eu não era muito assim, muito próximo? Eu não era íntimo. Depois que eu adotei Deus, família e depois dinheiro, depois negócios, destravou. Mudou o jogo. Destravou. E eu percebi e eu fazia essa pergunta, por que minha vida não anda? Eu trabalho, eu me mato, E eu percebi que é muita questão da semeadura ali, da colheita. A gente colhe o que a gente planta. Olha só. E pode ter certeza, você que está assistindo, quando eu observei a minha conduta de vida, eu era um cara que eu saía, ia pros bar, eu bebia bastante. Muitas vezes chegava de madrugada na minha casa, sabe? Não era uma conduta correta para quem era um cara casado. Eu não enxergava isso. Para mim tava tudo certo. Eu precisava extravasar depois de um dia corrido de um lançamento atordoado e tudo mais. Pressionado. Pressionado. Né? Mente cansada. Preciso sair para beber com os amigos. A gente tem muito disso. Eu preciso, eu mereço. Eu trabalho muito, né? Mas eu não enxergava que era sobre a minha conduta. Quando eu decidi virar essa chave... Mudou. Olha que interessante, Mudou. cara. E assim, hoje eu não frequento nenhuma igreja, mas a minha família ela é muito unida nesse propósito. Que legal, cara. E depois que eu enxerguei isso, que eu falei, eu não quero mais isso pra minha vida. Eu não quero... Foi uma virada de chave. Foi uma virada. Eu parei de beber, eu parei de fumar. E eu fui deixando, foi natural, sabe? Foi natural. E hoje eu falo que eu encontrei a prosperidade. Olha que legal. Eu encontrei a prosperidade num lar harmonioso, sabe? Num trabalho prazeroso. Eu vi um post seu esses dias, você saiu pra jantar com uma amiga, assim, você não sei quem que era, que você falou assim, ó, amor, você fez até um stories aqui, eu tô aqui num restaurante aqui, mas eu vim com fulano. Exato. Não, eu achei engraçado. É um amigo de... E é engraçado como a vida conecta a gente, né? Pessoas... Eu fiz uma mentoria recentemente, uma mentoria de 2 dias, na parte do digital, né? De redes sociais e tal. E veio gente do Brasil inteiro nessa mentoria. E eu conheci o Thiago de Goiânia. Conterrâneo. Um cara sensacional, que conectou. E aí essa mentoria que nós fizemos, a cada 2 meses tem um encontro presencial. Aí ele vem de Goiânia para cá e toda vez que ele vem a gente se encontra, vai jantar, vai trocar figurinha. Ele também é do mercado imobiliário. Que legal, né? E a gente vai trocar figurinha e tal e virou um amigo de pouco tempo. Parece que eu já conheço há anos, né? Mas virou um amigo sensacional. E aí, esse dia a gente saiu para jantar. Ele veio do aeroporto direto pro restaurante. E aí a gente brincou. Falei, amor, não é um jantar romântico, não é encontro romântico, não. É isso que me marcou. De negócios. Mas, e a vida vai conectando a gente a pessoas quando a gente está num propósito. E eu acredito muito nisso. Aquela coisa que é até um pouquinho clichê, mas é aquela coisa que a gente fala que você é reflexo das 5 pessoas que você mais convive, né? Sim. Falam muito isso. E eu sou totalmente fiel a isso. O ser humano, ele tem necessidade de inclusão. Mas isso não é um clichê, não, cara. Isso é uma realidade. É realidade. É a mesa que você senta, é as pessoas que você anda, é as pessoas que você pede conselho, que você conversa. Cara, que vai te moldar pro sucesso. Que vai fazer você ser um cara relevante. Hoje eu tenho essa mentalidade. As pessoas que eu tô sentando na mesa,
Vão me ajudar a ir pro próximo nível? Vão. Então é com essas que eu quero estar. Se for aquela mesa, sabe? Igual era aquela mesa de bar, que é só conversa. Não, não é mais É esse ambiente hostil, que né, eu. cara? Não é mais esse ambiente E que eu quero percebo, participar. assim, o mercado, ele, de certa forma, ele é muito prostituído, mas tem uma coisa no mercado, cara, é difícil entrar no mérito, assim, de querer ter análise, né? Porque a gente não é dono da verdade, mas eu percebo, assim, o mercado tem uma coisa que é muito perigosa, assim, que todo mundo cai nela. É nessa questão de você entra no mercado, você fala, aí se deslumbra com toda a questão do dinheiro, do Sim, poder que proporciona, porque proporciona, tem momentos que você proporciona. ganha Sim, dinheiro. Né? Eu sim. já teve momento da minha conta de olhar e falar, cara, o que que eu vou fazer com esse dinheiro aqui? Onde que eu vou gastar esse dinheiro? De viajar para vários países, eu falei, o que que eu vou fazer com isso? E ter momentos também que você começa a ver assim, os caras tudo, uma vez, né? Eu sempre tive esse princípio assim, eu entrei no mercado já bem enraizado nos meus princípios. Então eu não, eu perdi alguns momentos assim de propósito, mas eu falo assim, eu não tive essa vida de ir para prostíbulo, igual os caras. Teve um cara uma vez no plantão, o cara falou assim: "Vamos comemorar, vamos todo mundo pro prostíbulo". Aí chamou a Já vi muito já viu isso. isso, Já né? vi muito. Aí eu, Muito. aí eu falei pro cara assim: "Não, eu não vou não". Ele falou: "Você é viado, cara". Você é viado? Eu falei, não sou viado, não. Aí ele falou, cara, depois disso, cara, acabou a amizade minha. Os caras não confiavam mais. Você acredita nisso, cara? Não, eu acredito. E mas aí isso que a gente fala de propósito. É. Não tá na sua linha, não tá dentro do seu propósito. Eu já vi muito isso. A venda saiu, bateu uma meta, vamos pra tal lugar. Aí tudo começa num bar, né? É, E aí depois vai pra outro vai para outro lugar. lugar. Mas é isso que depois, igual eu tava falando, depois as pessoas não conseguem enxergar o porquê certas A coisas vida tá toda acontecem. destruída, né, Tá cara? entendendo? Não conseguem enxergar. E é o que eu tava falando, as pessoas, elas têm a necessidade da inclusão. Isso é do ser humano. Você tá num ambiente que todo mundo usa preto, você chega de branco. Uma semana você está usando preto para você pertencer a algo. Porque você não vai querer ser o excluído, ser o diferente. É raro as pessoas que É sustentam a isso sua aí. identidade. Então as pessoas acabam cedendo para poder fazer parte de um grupo. Sim. Então, eu antigamente andava com pessoas que era isso, era bebedeira, saía, e aquela questão de trair as esposas, sabe essas coisas? Cara, o que você espera disso? É um declínio Que, que, total, que, né, mano? que prosperidade Não você espera existe. disso? Não existe. Então, é justamente quando você entende qual que é o seu propósito, quando você entende o que você quer para sua vida, o caminho que você quer seguir, essas coisas vão saindo, vai se afastando automático. O Automático. corretor de imóveis aí, diretor, gerente, cara que é play do mercado e qualquer um que tá no mercado. Você tá vendo que o negócio não é só vender, existe outras coisas por detrás de venda também, não existe? Existe. Ontem, Existe. engraçado que o Gui, que trabalha conosco aqui, ele fez uma enquete lá no Instagram, e ele colocou lá assim, o que você mais gosta de ouvir no podcast? Dicas? Você gosta de ouvir história de cases do Eu mercado? vi. É, Ou e tendências e tendências, tecnologia, tá? tecnologia. Eu vi. Mas o que as pessoas mais falaram ali é a história de gente do mercado, né? É o que a gente tá falando aqui. Mas tem alguns que também falaram sobre dicas. Mas as dicas que às vezes a gente não quer ouvir são a dica de você viver uma vida reta, cara. E quando você vive reto, é o que você falou, a lei da Vai semeadura. acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Se você vive uma vida honesta. Porque assim, ó, o maior juiz, além de Deus, é a sua consciência. Para mim, sabe, se você faz algo errado, algo que você prejudica alguém, como a gente já viu muito no mercado, corretores que faz de tudo pela venda, e quando você deita a cabeça no travesseiro, no fundo você sabe o que você faz. Você sabe a conduta que você leva. E aí, mesmo que você ganhe dinheiro, você sabe que às vezes esse dinheiro não vai ter um bom destino, ou ele vai ser temporário, ou alguma coisa acontece na sua vida, na sua família, algo acontece, né? Ah, Então, se você leva uma vida, igual você disse, reta, uma vida honesta, uma vida, sabe, transparente, a coisa vai acontecer. Então, uma coisa que eu sempre tive como princípio, eu nunca coloquei o dinheiro na frente de tudo. Nunca. Meu propósito é sobre pessoas. Se eu transformo a vida dessa pessoa, se eu transformo a vida do meu corretor, óbvio, eu não sou hipócrita de falar que eu também a gente não trabalha
pelo dinheiro, não é isso. Mas a gente tem um propósito. Sim. E eu acredito que eu vim nessa terra para transbordar, para Top. passar conhecimento, para poder, às vezes, dar uma palavra de apoio, de auxílio, sabe? Eu acredito que esse seja o meu propósito, eu me entendo dessa forma. Então, o meu propósito é esse, é sempre de transbordar. Se eu resolvo o problema de alguém, eu não sou aquele cara da venda acima de tudo. Se eu estou numa mesa, eu entendo que o cliente ele não tem condição daquele produto, que eu sei que ele vai se prejudicar, o meu papel é orientar. Meu papel é orientar, meu papel é mostrar. Então, inclusive, eu tenho muitos clientes que viram amigos. Padrinho do meu filho era meu cliente. Era meu cliente, que eu vendi o apartamento para ele na época. Pegamos essa amizade, eu sempre acompanhei Olha o que legal. processo. Ah, vamos sair para jantar, vamos encontrar com as esposas e tal. E aí pegamos essa amizade, quando o Henry nasceu, ele se tornou padrinho do meu filho. Então eu tenho muito essa relação, né? Graças a Deus, nesses 16 anos, o número de telefone é o mesmo. A gente não precisa, a cada lançamento, trocar o chip igual, Não, a gente não igual troca. alguns colegas, né? Não precisa. Então eu acredito muito que não é só venda, né? A venda é um meio, né? É muito mais quando você está alinhado com os propósitos. É isso. A coisa acontece. Poderoso. Cardoso, é super interessante isso, cara. Todos os caras que vêm aqui, cara, todo mundo tem a mesma congruência, assim, o mesmo estilo, lifestyle. Os caras que vêm aqui, que realmente tem resultado, cara que faz acontecer, tem isso como resultado. Então, se o corretor não tá tendo resultado, cara, olha para isso, cara. Eu acho que às vezes é um ajuste que você precisa dar para você poder fazer e mudar a chavinha, igual você Exato. falou, mano. Quando eu Exato. falo, cara, a história conecta, cara. Quando você falou aí que a sua vida conectou por causa da semeadura que você estava semeando, muda tudo. Mas eu queria que você desse dica prática aí para os corretores de imóveis aí. Nós temos uma parte aqui do programa que a gente fala corretores face to face, né? Cara a cara do corretor Cara a aí. cara. O que é ser um bom corretor para você? Vamos lá. Bom corretor, para mim, primeiro, é o corretor interessado. O que é o corretor interessado? Nós não sabemos tudo, né? Até a gente com essa experiência, tem coisa que a gente precisa aprender, se atualizar. Hoje o que eu mais vejo é o corretor que ele tem a situação e pelo fato do gerente ou coordenador resolver isso para ele, não se interessa em aprender. Ah, tem quem faça por mim, É o então... aleijado. Ah, Ele precisa só de muleta, tá né? entendendo? Ele só tem muleta, né? Só que o dia que ele precisa desenrolar sozinho, Já era. ele não... Perdeu a venda. Então, para mim, o corretor tem que ser interessado. Então, você tá numa mesa, seu gerente está acompanhando, presta atenção, estuda. A parte do digital, acho que tem se falado muito isso, mas ainda nos dias de hoje existe corretor que não sabe mexer no digital, Que é isso. não sabe fazer um anúncio, E não tem sabe, mesmo. e tem muito. Há quantos anos já tá rolando a parte das mídias, né, do marketing digital? Só que nos dias de hoje tem corretor que não sabe, falta de interesse. Então, A gente tem, eu não vou dar a muleta aqui pra galera, não, mas a gente sabe que tem uma galera de terceira idade que é um pouco mais difícil. sim, Mas a pessoa poderia terceirizar também, não poderia? poderia, Pô, o filho, neto, periquito, papagaio. exato. Não tem desculpa, né? Hoje até, eu vejo até corretores um pouquinho, com a mentalidade um pouquinho acima, que contratam assistente. Se eu não sei, é igual grandes empresários dizem, eu não preciso saber, eu preciso ter quem saiba, né? Quem faça. Então, colocar um assistente. Vamos fazer o seguinte, ó, vou te pagar X, você vai ter um percentual aqui das vendas, vamos crescer juntos. Então, com um assistente que faz o quê? Quando você não tem intimidade com tecnologia, com CRM e tal, você vai fazer essa gestão para mim, gestão da carteira, agendamento, tal. Eu sou bom na venda, então eu vou vender e a gente... Então tem caminhos. Mas você vê que tudo volta no interesse, tudo volta na questão de você Sim. querer fazer um negócio, você querer aprender. Eu costumo dizer uma frase que quem convive comigo escuta muito também. Jefferson, para mim, a vida é simples de viver.
E para mim, a vida ela tem duas formas de ser vivida: um meio ou uma desculpa. É. Quem quer de verdade, mas quem quer, arruma um meio. Quem não Quem quer, não dá quer, desculpa. só dá desculpa. Ah, mas é porque hoje tá chovendo muito, sabe? Mas hoje eu tô um pouquinho. E aí vai dando desculpa. Ah, porque o meu gerente. Ah, porque. E sabe, vai dando desculpa. Que é aquela questão de terceirizar. Quando você consegue olhar pra dentro de si e saber que assim, eu não tô fazendo o meu melhor. Você tá fazendo o seu melhor? Então não terceiriza, meu irmão. Cara, isso que você falou faz tanto sentido. Eu tô na. Hoje eu tô. Eu confesso que eu tô em duas áreas assim bem forte, na área tecnológica e na área também do mercado, desenvolvendo tecnologia para o mercado imobiliário. E eu conversando com um programador sênior, ele falou para mim assim, eu queria começar a mexer com programação, porque, cara, quando você não sabe nada de programação, eu falava com o programador, eu perdi muita grana nisso, nesse universo de programação, porque eu tô desenvolvendo algumas coisas. Aí eu perguntei por uma vez para um programador sênior, eu falei para ele assim, qual que é a questão, porque tem que saber fazer pergunta, né? O diferencial tá aí. Eu falei, qual que é o maior desafio de ser um bom programador? Ele falou, Jeff, é saber pesquisar certo e procurar coisa. Aí eu falei, é mesmo, mas o cara é da tecnologia e tem programador que não pesquisa? Não, tem cara que tem que mandar tudo pronto. O cara é sênior, mas se você não passa todo o projeto para ele, ele não vai procurar, ele não vai fazer, ele não tem disposição para pesquisar nada. A mente dele é quadrada, assim, analítica total, e ele não consegue desenrolar. Aí eu fiquei olhando, cara, não é possível, cara, cada tecnologia. Mas aí eu comecei a lidar com muita gente de programação, gente de tecnologia. Cara, o ser humano, a grande parte de todo o universo tem essa questão. Ele não tem curiosidade, cara. Não tem. Não tem. É, Não sei se você chegou a ver. Eu acredito muito, foi para mim é comprovado a teoria de Pareto, Sim, né? 80-20 e o 20-80. E o mundo é a resposta disso. A riqueza do mundo tá na mão de quantos por cento das pessoas? pouquíssimas pessoas. Pouquíssimos. Talvez o topo da pirâmide está com 5%, Sim, 3% ali. E fala exatamente isso. Se você pegar todo o dinheiro do mundo e dividir de forma vai voltar igual, depois. vai voltar para a mão das mesmas pessoas. Então o problema não é o dinheiro. E hoje a gente tem um acesso que isso aqui, ó, a gente não tinha antes, né? Nós somos da época de ir para uma biblioteca, se você quiser ter uma informação, pegar revista. Enciclopédia, né? Nós somos dessa época hoje. E eu acho que é isso que está fazendo com que essa geração fique acomodada, é de ter o excesso da informação. Tá tudo muito fácil. Existe um estudo que fala assim, que a mentalidade de um jovem hoje, de 13 anos, é a mesma coisa da mentalidade de um faraó da época, do QI de um faraó. É muita informação, Sim. mas ao mesmo tempo sem relevância, assim, sem o emocional tudo destruído, muito estímulo de tecnologia, de globalização, de tudo, mas ao mesmo tempo muito fraco. É o que a gente está vivendo agora. Tem uma, tem uma frase que fala que tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos e homens fracos criam tempos difíceis. Sim, Então é isso que a gente está vivendo. A gente está vivendo no tempo fácil e estamos criando homens fracos. E esses homens fracos vão criar tempos difíceis lá na frente. Então a gente vai. É ciclo. Então esse excesso, talvez nós somos ali a última geração da rachada de saber como que era antes da tecnologia e o pós. Nós sabemos como que era antes de ter um celular, um WhatsApp. A próxima geração não vai saber. A seguinte já não sabe, já nasceu com Com a a tecnologia. tecnologia, entendeu? Então já nasceu nesse mundo de facilidades. Então eles não precisam pensar, exercitar. E cada vez mais eu vou vendo que a gente não precisa pensar muito hoje. Mas se você tiver um pouquinho de expertise, cara, de querer fazer um negócio, você faz, cara. Você faz. Você faz. Né? Exatamente. Não é verdade, É Cardoso? verdade. Cardoso, e é bom, cara, você falar, mano, que a gente compactou com as mesmas coisas, nós somos empresários, né? Eu acredito também que o empresário, cara, ele tem uma mentalidade diferente. No sentido assim, que quando o cara quer empreender, cara, porque é uma coisa ilógica o cara querer empreender. Porque tem toda uma estrutura que a incorporadora dá para nós. Né? Eu tava falando isso ontem
não sei com quem, enfim, tava falando, cara, às vezes a gente via lá, não tinha uma questão ativa ali todo mês, assim, uma renda, né? A gente não tinha, a nossa roda era muito fácil, cara. E hoje, quando você tá na semeadura, plantando, igual você tá falando aí, né? Que você aprendeu a questão da prosperidade, você vai percebendo que o esforço é muito maior, Muito maior. não é verdade? É... não precisa ir longe. Há esses 3 meses atrás, eu tava numa empresa que eu tinha tudo. Eu tinha, A roda girava, a eu máquina tinha funcionava, né? exatamente tudo. Eu não É. precisava pensar na parte de back-office, sabe? Na parte. Não precisava. Eu tinha tudo. A empresa tinha processo, tinha produto, ela só falava aqui, ó, vende, vambora. Mas chega uma coisa muito louca, né? Porque o empreendedor é isso, é se desafiar. É tipo falar, poxa, eu quero escrever algo com o meu nome. Quero escrever a minha história. Não que dentro de uma empresa você não consiga isso. Mas sabe, de você querer colocar um pouquinho da sua vivência, da sua trajetória, dos seus princípios ali dentro de uma empresa, né? Uma identidade. Então, eu acho que empreender é isso, é você se desafiar. E chega um momento que também nessas empresas, vamos dizer assim, tradicionais, a gente acaba ficando ali num, vou usar a palavra comodismo. Fica Zona cômodo, de conforto. numa zona de conforto. Você fica ali, aí você fala, poxa, legal. Mas quando você sai dessa zona de conforto e você precisa começar do zero, parece que te liga um É uma negócio, energia uma violenta. energia. Cardoso, mas eu vou falar uma coisa pra você. Eu falei aqui que a mentalidade do empreendedor é diferente, mas de certa forma o corretor ele é empreendedor, né? Sim, não deixa de ser. Não deixa de ser. Não deixa de E ser. quem não é empreendedor não sobrevive. Não sobrevive. Quem não tem essa mentalidade não sobrevive. O corretor não deixa, ele é empreendedor. Ele, a famosa frase que a gente acorda desempregado todos os dias, de não ter ajuda de custo, de não ter salário fixo, de ter que buscar e fazer a coisa acontecer. Então, são características do empreendedor. São características do empreendedor. Ele, teoricamente, só não tem a empresa dele ali para ele se preocupar, mas ele tem características do empreendedor. Sim. Cardoso, eu queria que você deixasse as suas últimas considerações para os corretores de imóvel aí. A sua mensagem que queima no seu coração. Bom, na verdade, mais uma vez agradecer, Jefferson, obrigado pelo convite. O papo passou até rápido, né? Acho que quando o papo é gostoso, passa rápido. Mas eu reforço muito essa questão do imediatismo. Não sofram disso. Não sofram do imediatismo. Suportem o processo. Suportem esse processo. E se você encara essa profissão como a profissão da sua vida, porque acho que todos os players que eu conheço só deram certo porque encararam a corretagem como plano A, não como plano B. Tem muita gente que, mas eu tô aqui no meu trabalho e eu vou tentar fazer um bico aqui, eu vou tentar acertar uma venda. Raramente você vai ficar nesse mercado. A corretagem é para quem respira ela 24 horas por dia. É para quem ama o que faz, é para quem tem prazer e enxerga nessa profissão a profissão da vida. Foi assim que eu fiz com a minha vida, foi assim que eu fiz na minha vida profissional. E graças a Deus hoje eu colho os frutos, eu colho os resultados. Eu levanto uma bandeira, porque aqui já passaram muitos players de médio e alto padrão e existe ainda um preconceito sobre o econômico. Né? Às vezes o corretor de econômica ele é visto de uma forma que o cara não é um corretor de sucesso, que Mentira. ele, sabe? É um E equívoco. eu falo pra você, eu conheço muita gente. Vem gente aqui, cara, que ganha mais dinheiro que cara de alto padrão. É isso aí, eu conheço muita gente que hoje eu posso dizer rica, que se cresceu e se criou dentro do econômico. É um mercado muito rentável, né? Um segmento, perdão, muito rentável. Óbvio, requer um pouco mais de dedicação, de mais volume, habilidade, mais habilidade. Mais emocional que lidar com o ser humano. É o que você Exato. falou, psicológico. Exato. É muito mais Mas emocional. ele é muito rentável. Eu levanto essa bandeira que dá pra sim você mudar de vida, ficar rico sim. Óbvio, se a questão do ficar rico existe o que eu falei, uma jornada. Né? Eu não sou aquele cara que vende quando vai contratar alguém, meu amigo, você vai ficar rico em poucos meses, que o mercado vendia muito isso, né, Jefferson? Vendia muito isso.
Dá sim, dá para ficar rico? Dá. Dedique-se, estude, se empenhe, faça o que tem que ser feito todos os dias, que com certeza você vai colher esses frutos, vai colher o resultado. Então levanta essa bandeira do econômico que dá para mudar de vida sim. E o mercado está se transformando, né? E se você não for adepto à tecnologia, sinto lhe informar que você vai ficar para trás. Já está, né? Sim. Já está, mas num futuro próximo aí muito mais. Muito mais. Cardoso, esse podcast eu defino ele com uma palavra só. Corretor, você que quer desistir, não desista. Ouve esse podcast que você vai aprender muita coisa. O Cardoso falou muita coisa forte aqui. Falou da vida dele, né? Então, acho que o título desse podcast tem que ser isso. Antes de você desistir, assista esse podcast. Tem gente que, às vezes, tem... Não é, tem gente que tem vergonha de expor um pouco da sua trajetória. Eu exponho porque é exemplo. Acho que muita gente passa E é por real, isso. né, mano? Se não Verdadeiro. passou, vai passar em algum momento da vida. Então eu gosto de expor um pouco o que eu passei, sim, porque mostra que se você continuar, se não parar, o negócio, você vai transpor essa barreira. E aí você vai colher os frutos. E aí, corretor? Agora o papo é comigo e com você e o Cardoso. Se você tá numa situação difícil, cara, avalia. Como o Cardoso avaliou e ele percebeu que ele estava fazendo errado. Luz, a gente sempre vai ter. Tem uma coisa que eu falo, que o travesseiro nosso, ele é o mestre do conselho. Igual ele falou também, você falou super bem. Você colocou a cabeça no travesseiro, você vai ter a análise correta. Enxerga isso, muda isso. Se você mudar, você vai perceber que muitas coisas vão começar a acontecer. Ele falou uma coisa também aqui que eu quero reprisar isso aqui, quero falar. Né? Não seja a pessoa que vai colocar a culpa nos outros. Assuma suas responsabilidades. A autorresponsabilidade é tudo, né? É isso. É isso. Eu acredito muito nisso. Eu costumo dizer assim, ó, toda vez que você aponta o dedo pra alguém, você tá apontando 4 pra você aqui. É muito mais. Tá entendendo? Você tá apontando 4 pra você. Então, quando você assumir a responsabilidade da sua vida, você vai ver como vai destravar. Vou dar um exemplo aqui hoje clássico disso. De verdade. O Cardoso chegou aqui hoje, onde a gente foi gravar um decorado. Levamos uma câmera que eu comprei dos Estados Unidos aqui, ó, a câmera lateral. Cara, dinheiro é uma câmera. Fiquei mal, quis colocar a culpa em todo mundo, mas depois veio naquela questão, né? Quem que é o culpado de tudo isso? Quem que é o gestor? Quem que é o dono da câmera? Quem que deveria cuidar? Quem que deveria... É eu, não tem que colocar culpa em ninguém. Sim. Então, então é isso, né? Então eu quero falar para você aí, corretor de imóveis, que Deus continue te abençoando. Muito obrigado pela sua participação. Cada dia que passa aqui, a gente está se tornando uma família forte, né? A gente está falando dos nossos ideais, a gente está aprendendo um com os outros aqui. Ninguém é dono da verdade, Exatamente. né, Cardoso? Exatamente. E é isso aí. Eu quero te falar para que você cada dia venha crescer, né? O nosso objetivo aqui é gerar conteúdo de valor e agregar valor na sua vida. Deus abençoe, não deixa de dar o like aí não, segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo. Show. Beijão, tchau, Valeu, tchau. pessoal. Obrigado, hein?